Uma mulher vai receber indenização em R$ 1 milhão por ter sido submetida desde a infância a condição semelhante à de escravo. Como ela, muitas crianças são adotadas, às vezes por pessoas da própria família, por outros motivos, por exemplo, para fazerem trabalhos domésticos. Quem vê esse sorriso não imagina o que Eliana passou na infância. Aos 9 anos, ela foi morar com uma tia que a forçava a fazer os trabalhos domésticos e ainda a maltratava. Ela batia muito, muito. Ela me espancava e, assim, já me amarrou, me deixava com fome. Eu não tinha contato com outras crianças. A minha vida era trabalhar. Eu vim estudar já mulher, já. Um caso parecido com o de Eliana chegou à justiça. Uma mulher vai receber R$ 1 milhão de indenização por danos morais. Aos 7 anos de idade, ela foi morar com uma família por causa da situação precária que vivia. Mas chegando lá, ela foi obrigada a fazer tarefas domésticas e tinha tratamento diferenciado dos outros filhos do casal. Além disso, ela foi privada de estudo e de outras situações necessárias para o desenvolvimento da criança. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que ela foi submetida à situação análoga à do escravo. O Código Penal, no artigo 149 do Código Penal, é definido o que é o trabalho análogo ao trabalho de escravo. É todo trabalho que retire do trabalhador a sua dignidade. O trabalhador ele tem direito de trabalhar com uma jornada de trabalho adequada, ele tem o direito de não ser explorado no trabalho do ponto de vista de esforços excessivos, ele não pode trabalhar em troca de pagamento de dívidas. Então, quando essas situações são identificadas, nós temos aí a presença do trabalho análogo à condição de escravo. Muito bem, essa condição ela pode ser identificada em qualquer faixa etária. O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e vedada pela Constituição Federal, CLT e Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, é uma consequência da pobreza e traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Em 2016, mais de 150 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil e a maior parte eram meninos. Metade das crianças realizavam atividades perigosas e 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. Até hoje, Eliana tenta superar o que sofreu na infância. Hoje minha vida está muito melhor do que eu criança, né? Eu queria ter vivido uma vida diferente. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Marcela Furst. Obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem, algumas situações de falsas adoções. Como entender esse conceito? O que é adoção? A adoção é um ato jurídico pelo qual um indivíduo ele é dado como filho para outra pessoa ou um casal que não seja os seus pais biológicos. Então, a adoção é quando você tem a intenção de criar uma responsabilidade, do zelo, do afeto, do carinho. Então, ela passa a ser uma falsa adoção quando esse intuito é diferente. É quando não tem o carinho, quando não é para ter aquele cuidado, mas é meramente, como a gente viu também na reportagem, para ser explorado para um trabalho doméstico. Agora, é difícil configurar esse tipo de situação. A adoção irregular, a falsa adoção é crime, né? Mas depende muito de testemunhas, de quem está acompanhando alguma situação ali diferente, né? Porque deve ser difícil caracterizar. Exatamente, é muito difícil de caracterizar. Então, qual a melhor forma para combater? É sempre a gente passar a informação no sentido de que, se você quer dar o seu filho para adoção, ou se você quer adotar uma criança, que você siga direitinho o processo na Vara da Infância e Juventude, que ali você vai entrar no Cadastro Nacional, você vai saber que o seu filho vai estar também apto a ser adotado por pessoas que já foram analisadas, questionadas por uma equipe, que já passaram por laudos médicos, se estão aptas a adotar. Então, quando você dá o seu filho para uma pessoa que você não conhece, ou que você criou talvez um vínculo pequeno de amizade, momentâneo, você não sabe se aquela pessoa realmente ela deseja adotar ou se ela tem outra finalidade para com o seu filho. Tanto quanto naqueles casos em que as pessoas vão criando a criança, vão criando porque deixaram
a vizinha não tinha como cuidar, ela era muito pobrezinha, deixou aqui, a gente foi cuidando. E muitas vezes não há aquela intenção de ter aquele filho, de criar aquela família. Então acaba se utilizando ela para o trabalho doméstico. E também eu digo que muitas vezes a falsa adoção, ela também pode vir mascarada numa exploração sexual, um tráfico de crianças. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Agora, por exemplo, se eu percebo que alguém da minha vizinhança tem filhos biológicos, adotou um filho e de repente, com o passar do tempo, começa a discriminar aquele filho adotado, não dá as mesmas condições que dá para os filhos biológicos, eu posso ir ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público? Tem que fazer essa denúncia? Tem. É importante o Conselho Tutelar, ele sempre faz visitas à casa, ele vai conversar com a família, porque como a Rafaela falou, é muito difícil caracterizar isso. Então você tem que conversar com a criança, tem que conversar com os vizinhos, você tem que conversar com a escola, você tem que conversar com todo um contexto para saber se aquilo está acontecendo mesmo, porque às vezes até a criança falar, ela fica sem graça, ou também ela não entende que isso está realmente acontecendo com ela. Então é importante que tem esses meios de denúncia, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público, para que eles façam essa averiguação. Doutora Marcela, você falou daquele jeitinho, né, da vizinha que cuida daquela criança, daquela família mais pobre e tal. E no caso de familiares, né, uma avó, por exemplo, que cuida, que pega essa responsabilidade de um neto, ou a tia, ou primo, isso pode? Não podem adotar os ascendentes e irmãos, ou seja, avós, bisavós e irmãos não podem adotar. Agora a gente vê inúmeros casos em que avós cuidam dos seus netos. Mas é chamada adoção à brasileira, não é isso? Isso. Aí nesse caso de avós, de ascendentes e irmãos, é uma questão de guarda. É melhor que se regularize a questão da guarda desses menores. Agora, quando realmente aí é um tio, um primo, que eles possam vir a adotar essas crianças, existe essa possibilidade até porque muito se prioriza a família extensa daquela criança antes que ela seja colocada num abrigo e disponível para adoção de terceiros que não têm um vínculo. Ou seja, é importante lembrar que aquele casal que quer ter um filho, que está inclusive às vezes na fila de adoção, não pode receber uma criança de uma outra pessoa e registrar como se fosse deles, né? Exatamente. Dos dois. Isso é crime. É crime. Código Penal, artigo 242, é um crime contra o estado de filiação. Dar como seu filho alheio. Então, você registrar uma criança que não é seu filho como se seu filho fosse, é crime de reclusão com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Ok, doutora Marcela Furst, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. Boa tarde.